Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um da Cruzada Economia Sem Enrolação. É isso aí, galera, chegou o dia. Uma, duas vezes por ano, eu gosto de trazer um vídeo aqui falando pra vocês dos meus piores investimentos. Que aí ninguém fica me cobrando aqui. Ah lá, ele tá falando da ação que subiu tanto e não tá falando daquilo que ele tomou prejuízo. Aquela ação, cadê aquela cripto, cadê aquele negócio? Não tem isso. Por quê? Porque uma, duas vezes por ano eu trago aqui, eu mesmo mostro o que eu tô tomando, o que eu tô tendo prejuízo, tá? Os maiores prejuízos. Tem coisa aqui com menos 80%, tá? Então, hoje eu falarei nesse vídeo sobre os meus piores investimentos aí dos últimos meses, tá? E principalmente as lições que eu tirei de tudo isso. O que adiantaria eu chegar aqui, trazer, ó, me ferrei nisso aqui, tá? E aí? E daí? Me ferrei. Tá cheio de gente se ferrando em várias coisas. Quais as lições que eu tirei? O que eu não farei, por exemplo, no próximo mercado de alta? Teve ação aqui que eu me ferrei por isso. Ah, me empolguei com outro segmento e tal. O que eu vou fazer para que isso não aconteça? Essa aqui é a grande questão. Quais as lições que eu tirei de tudo isso? Então, eu trouxe ação aqui, ação no exterior, ETF lá fora. Trouxe vários ativos aqui. Vou mostrar mesmo, sem filtro, tá? Coisas que eu achei que ia dar um negócio, deu outro. Tudo para vocês. Um livro aberto aqui para vocês olharem com rentabilidade e tudo mais, tá? Mas antes de eu falar sobre tudo isso, eu te peço duas coisas, tá? A primeira, se inscreva no YouTube. Muita gente falando, não recebo mais teus vídeos, não tá gravando. Tô gravando 3 vídeos por semana. E aí vocês não estão vendo. Então se inscreva aqui no YouTube, eu tô calmo, pode deixar, mas falar sobre prejuízo é foda, né? Primeira coisa, se inscreva no YouTube. E a segunda tá aí na tela. Me digam qual foi o seu pior investimento. Então, se eu tô falando qual foi o meu pior, é justo que vocês me digam aqui. Qual foi o seu pior? Vamos olhar onde a galera perdeu o dinheiro. De repente, você nem tá pensando aí em algum ativo e a turma toda vai colocar um ativo aí. A gente vai descobrir que muita gente perdeu o dinheiro em alguma coisa. Então, eu vou falar os meus piores ativos e você me diga qual o seu pior. Se você quiser colocar mais de um, tá ótimo pra gente ter uma noção. Então, sem enrolação, falarei aí dos meus piores ativos, começando pela pior ação no exterior. É isso aí também trazendo conteúdo sobre o exterior. A pior ação, tá, foi a Roblox, menos 54%. É uma empresa do setor de jogos eletrônicos. Quem é pai aqui conhece, eu não sou ainda, mas vejo que o filho dos meus filhos, né, dos meus amigos jogam, vejo uma molecada jogando. É uma empresa que desenvolve esses games, tá? Ainda está funcionando. Essa aqui é mais ou menos o visual dos games que a Roblox tem. É uma empresa bacana, legal, tá trabalhando numa ferramenta de inteligência artificial, ou seja, está funcionando, está melhorando. E aí vocês vão falar, pô, Charlão, calma aí. Você falou que a empresa funciona, está melhorando, inteligência artificial, por que ela caiu 54%? Eu explico. O que aconteceu foi que durante a pandemia, muitos usuários entraram, então usuários ativos diariamente, o negócio explodiu. E aí acabou a pandemia, criança indo pro colégio, acabou o home office, a galera joga também, adulto joga, tá? Acabou o home office, o negócio caiu. Então, quais foram os motivos dessa desvalorização, tá? Usuários ativos diariamente em queda, número de horas na plataforma também, porque menos gente jogando ali o tempo inteiro. Então, foi uma queda no setor de games. Trazendo aqui números atualizados, olha só, o Roblox atingiu um recorde de uso em agosto de 2021, auge, né, da pandemia, com mais de 225 milhões de usuários ativos mensais. Depois isso caiu, né? Atualmente o Roblox tem 67 milhões de usuários dia e 214 milhões de usuários mensais. Então, não tá tão ruim. Só que no auge ali da pandemia, o negócio 225 agora, 230 depois, 250 vai a 300, todo mundo multiplicava tudo. Então, vocês já estão imaginando uma dessas lições que a gente aprendeu com essa história toda. Tá aí o gráfico, a empresa cresceu bem no período, se pegar 2019 para cá, e vai ficar esse crescimento dentro da empresa, né? Ela tá melhorando, tá evoluindo, só que durante a pandemia foi projetado um crescimento que não veio. Porque acabou, graças a Deus, e aí o mercado reduziu. As empresas, as ações, né, acabaram sofrendo, as empresas de game e de outros setores também, Zoom
Skype, né, que é da Microsoft, mas essas empresas tiveram queda no número de usuários. E aí uma empresa que nem a Zoom, que subiu muito, já caiu. Foi totalmente justificável, né, essa queda. Mas a empresa continua. Agora eu tomei um prejuízo de menos 54%. Uma posição muito pequena da carteira, graças a Deus e graças à nossa estratégia, né? Depois, o meu pior ETF no exterior. Depois a gente vai falar de Brasil, tá? Foi o IOLO. É a pior perda disparado da minha carteira, menos 88%. É um ETF de cannabis, tá? Empresas tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, tem em alguns outros locais, tá aí, ó, 78% Estados Unidos, 14% Canadá, 1,30% Israel. Ela vai investir em empresas do mercado de cannabis, canabidiol, incluindo medicamentos, né? É um segmento que também estava crescendo muito na pandemia. Quase na mesma época eu comprei esses ativos, né? Vocês estão vendo aí, ó, os Estados Unidos já gastam mais dinheiro em cannabis, né, para não falar o nome aqui, do que chocolate e cerveja. Estão consumindo muito, atraindo grandes executivos. E por que caiu? 2022 foi um ano desafiador. Durante a pandemia a gente viu também o crescimento na utilização, depois a queda. Alguns problemas legais nos Estados Unidos que não estão conseguindo resolver aí. Barreira bancária de estado para estado, ilegalidade. Tem algumas questões, né, na diferença de estado para estado. E esse ponto de que a legalização não reduziu o mercado ilegal. Ela não vem reduzindo, vocês estão vendo aqui na matéria. Então, o que o mercado acreditava? Que depois da pandemia, principalmente o uso medicinal, iria crescer. Só que não aconteceu ainda. E aí esse mercado desabou. As perspectivas eram de um crescimento enorme. E o mercado já tinha colocado um pouco disso no preço. Então, Roblox e IOLO tem um pouquinho a ver. No auge da pandemia, o número de consumidores disparou e depois ele recuou, ele não aumentou. O mercado esperava, não, isso vai ser tantos milhões, tantos milhões, tantos milhões. E aí foi e já voltou. E junto com o consumo e com o uso, essa redução, veio a redução de preço. Agora, menos, vou colocar de novo aí na tela, tá? Sem medo de ser feliz. Menos 88% vocês estão vendo aí. Cara, que pedrada. Que pedrada. Vamos imaginar que eu tivesse pensado, porra, esse aqui é o investimento do século, que nem muita gente falava. Vai triplicar e tivesse colocado todo o meu dinheiro. Tivesse posto lá todo o meu dinheiro. Como é que ia estar agora? Menos 88% em cima de todo o meu dinheiro. Acabou, cara. Acabou. Aí você vende, vai para renda fixa e nunca mais volta. Você vai, a bolsa é cassino. Tá? Então já falei, Roblox, pior ação, IOLO, pior ETF no exterior. Vindo aqui para o Brasil agora, falar sobre a minha pior ação, que foi uma ação pós-IPO. Já não gosto de IPO, ainda mais agora, né? É a Raizen, ou Raizen, menos 54%. Vocês conhecem, é uma empresa muito conhecida aqui, ó, era uma joint venture, né, entre Cosan e Shell, uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar e etanol do mundo, líder no segmento de biocombustíveis. Olhando aqui a formação da empresa, vocês estão vendo, tá aí, tá funcionando, é boa, não tem só aqui no Brasil, tem fora do Brasil também. O IPO, na época, foi um sucesso, movimentou aí 6,9 bilhões de reais, quer dizer, foi um negócio grande. Investiu o dinheiro, pelo menos o dinheiro era, né, para ser investido na construção de novas plantas, investimento em produtividade, eficiência. Só que aí, olhando aqui, por exemplo, o último resultado, ações da Raizen caem após lucro menor e queda nas margens. O que aconteceu? A gente pode perceber aqui que vários pontos estão impactando, desde as alterações na tributação, que nós tivemos no ano passado, redução no preço da gasolina e outros combustíveis. Ela é exposta às variações de todos os preços, né, de custo. Então, se os custos subirem dos insumos, ela vai sofrer também. E com o juro aqui no Brasil. Quer dizer, eu investi lá pensando o quê? Porra, eu quero uma empresa ESG. Etanol vai bombar, né? O mundo está cada vez querendo utilizar mais biocombustíveis. O Brasil tem essa vocação de biocombustíveis. Só que veio uma queda também do mercado.
Então, o que eu acredito que aconteceu? Eu já vi isso várias vezes. A ação caiu por causa da empresa, mas também caiu por causa do mercado. Então, eu continuo com a Raizen na carteira, não me desfiz dela, tá? Por quê? Porque os fundamentos em si não mudaram totalmente. Eu posso até depois gravar um vídeo, estudar melhor, tentar trazer algum especialista aqui para falar com vocês, conversar comigo. Só que a empresa não teve uma piora tão grande para cair 54%. Mas no final eu tenho uma lição sobre isso que eu vou falar com vocês, tá? Mas a minha pior ação no Brasil foi a Raizen com menos 54%. Dando andamento aqui, qual foi a minha pior ação da carteira do aposentado? Que a Raizen não está na carteira do aposentado, mas eu trouxe assim mesmo. Na carteira do aposentado, pasmem, a minha pior ação é a Itaúsa com menos 9%. Então aqui já fica um negócio, porra, cara, a pior ação tá menos 9% da carteira do aposentado. Quer dizer, tá bem, na minha opinião, para tudo que o país está passando, mega crise, Selic na PQP. Vocês concordam comigo? Cara, menos 9%? Porra, tem gente que a melhor ação tá menos 9%, a minha pior ação tá menos 9%. Então, voltando aqui a uma holding de investimento, vocês conhecem a Itaúsa, controla várias empresas, Duratex, Alpargatas, NTS, mas a fonte mesmo de recurso aqui, de lucro e dividendo, vem do Itaú. Então, são várias empresas, sendo a principal que manda dividendos ali para a Itaúsa, que fornece esses recursos, é o Itaú. A ideia é que isso mude com o tempo, eles estão trabalhando com isso, inclusive gastando os nossos dividendos para que isso mude, tá? A gente pode ver aqui que os dividendos foram caindo nos últimos anos, agora já voltaram a subir. Inclusive, o CEO disse, ó, dividendos da Itaúsa devem voltar ao patamar histórico. Então, ela vem distribuindo 35% a 40% do seu lucro. Isso deve melhorar um pouquinho, tá entrando mais recursos. Mesmo assim, existem problemas ali dentro. Então, olha só, recentemente eles tiveram um problema com a Alpargatas. CEO da Alpargatas renuncia. Safra corta mais da metade do preço-alvo da Alpargatas. Então, tiveram alguns problemas, tá? Agora, volto a falar. Porra, a pior ação, menos 9 Itaúsa, que é uma empresa, cara, que na boa, a maior parte ali é o Itaú, que, a meu ver, não está sofrendo tanto assim. Tanto que depois eu comprei ações do Itaú e essas ações subiram. Então, a minha pior ação do aposentado é Itaúsa com menos 9, tá? Isso já traz uma lição pra gente, porque na carteira do aposentado eu sou muito rígido com as pré-condições, né? Quantas vezes eu já não quis botar uma ação, eu falo, cara, vou botar essa ação na carteira do aposentado. Aí eu olho, não preenche os meus pré-requisitos. E aí eu não mudo a minha regra, eu sou muito rígido. Olha o resultado aqui. O resultado é que a pior ação está com menos 9 e as 5 melhores ações, eu tô para gravar um vídeo sobre isso, as melhores ações da carteira do aposentado, olha só. BB Seguridade mais 53, Banco do Brasil mais 43, Energias do Brasil mais 19, Engie mais 7 e o próprio Itaú mais 3. Então, eu tô com menos 9 numa ponta e mais 50, mais 40, mais 30 na outra ponta. Então, na carteira do aposentado, eu não estou sofrendo tanto. Tem mais um preju aqui na carteira do aposentado que eu vou mostrar. Na realidade, mais 2. Mas a carteira não sofreu tanto. A escolha foi muito boa, tá? Rodando mais um pouco aqui. Qual foi o pior FII da carteira do aposentado até o momento? Bom, o pior FII é o REC R11, menos 16%, que eu considero uma tragédia para fundos imobiliários, tá? Mas ele é o pior disparado, os outros estão bem melhores. É um fundo imobiliário de papel. Vocês sabem que os fundos têm caído, né, com toda essa crise. Ele está com menos 16%, que dá um prejuízo de quase 5 mil reais, só que eu já ganhei mais do que isso em dividendos. Não estou justificando dizendo que está bom, mas estou dizendo o seguinte, porra, menos 16 para esse fundo é praticamente um ano de recebimento de dividendos. E se ele melhorar um pouquinho ali a gestão, com a queda da Selic, provavelmente essa cota vai voltar a subir um pouquinho. Então, eu estou só justificando para vocês o seguinte, Itaúsa, por exemplo, e esse fundo imobiliário,
talvez se recuperem. Rising também. Já Roblox e YOLO é complicado, porque eu não sei se eles vão conseguir esse crescimento do número de usuários que nem estava lá na pandemia. Olhando aqui, ó, nos últimos 12 meses, esse fundo caiu 17,50 e pagou 14,55 de yield, né? É um fundo que a essência de papel, conforme eu disse, 94% são CRIs, 47% vinculado ao IPCA e um pouco aqui também ao CDI, vários segmentos, incorporação, loteamento, hotel, logística, mas mesmo sendo diversificado, ele não escapou. Olha só algumas notícias. FIRREC cai 2% após problema no terceiro CRI do fundo. REC se antecipa a calote de empresa e toma ativo top como pagamento. Então a gente está vendo em vários fundos de papel essa crise de crédito. Quando ela vai melhorar? Quando o juro cair. Essa crise só vai melhorar quando o juro cair, quando a economia começar a andar um pouco. Então meu pior fundo imobiliário, menos 16%, é uma porradinha muito grande, o que ameniza um pouco essa queda, que eu recebo muito dividendo. Muito dividendo. Então eu estou muito positivo em relação aos fundos imobiliários. Pior ETF da carteira do aposentado. Olha quanto ativo eu estou trazendo aqui. O pior ETF é o Small 11. Também menos 16%, né? Igual o pior fundo imobiliário. Mas aqui a minha preocupação é zero. Por que zero? Porque quando eu comecei a comprar o Small 11, eu falei com vocês, olha, isso aqui vai cair, cair, vai andar de lado, cair, andar de lado, enquanto a economia estiver ruim e o juro alto. A hora que a economia melhorar um pouquinho, o juro cair, esse negócio vai andar demais. Não é nenhuma recomendação, tá? Mas já tá aqui contratada na minha cabeça uma queda ou andar de lado até que a economia melhore um pouco. Aí isso aqui vira um foguete. Vocês estão vendo? Nos últimos 5 anos caiu 41%. Só que tem muito mais volatilidade no Small 11 do que no Bovespa, tá? Para quem não sabe, tá perdido aí, não assiste meus vídeos, é um ETF que vai replicar o índice de Small Caps. Então, com esse ETF, eu estou investindo nessa diversidade aqui de empresas, desde Energia Alupar, a Moda Arezzo, Azul, Cirela, BR-Mol, Cielo, Iguatemi, Enalta, Eco Rodovias, tem outras empresas aqui, Mills, Lopes Brasil, Ômega, Multiplan, Recrusul, Qualicorp, Portobello. É um ETF que investe em small caps, no índice de small caps. Então, essas empresas são as que mais sofrem durante uma crise. Agora, quando o mercado se recupera, isso aqui é um foguete. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Mas já era esperado. Não tem como investir num negócio desse sem ter volatilidade. Provavelmente eu farei novos aportes nesse ETF. Aos poucos, tá? Aos poucos. Se cair mais, vamos acompanhar a economia. Eu aviso lá na carteira do aposentado, tá? Então, olhando aqui esses ativos nos últimos anos, né, como eles se comportaram, eu não tinha esse ativo já durante esse período inteiro, alguns eu tinha, outros não. A gente percebe que fundo imobiliário subiu, Ibovespa subiu, Itaúsa subiu, o índice Small subiu. Quem está em queda mesmo é Roblox, Rising e YOLO. Sendo que eu já falei para vocês, alguns ativos eu acho que vão se recuperar, outros eu acho que não. Aqueles que eu acho que não vão se recuperar, provavelmente eu vou trocando. Pelo quê? Por outros ativos que eu acho que vão se recuperar e que pagam dividendos, que assim eu vou comprando novos ativos. Quais foram as lições que eu aprendi de tudo isso? Essa é a grande questão. Perder dinheiro faz parte, mas você tem que aprender. Então, coloquei na tela algumas lições. Vamos lá. Manutenção do limite de 10% para risco. Então, vocês sabem que 90% dos meus investimentos são feitos pensando no longo prazo, pouco risco, imóveis, renda fixa, bons fundos imobiliários, boas ações pagadoras de dividendos. Cara, 90% e 10% eu brinco. Roblox e YOLO estão nos 10%. Cara, imagina se eu tivesse, já falei isso, investido muito dinheiro. Então, a primeira lição, está funcionando essa regra. Ela me protege. De quem? De mim mesmo. Então, isso eu vou continuar. Show! Segunda, cuidado durante o mercado de alta. Foi no mercado de alta que eu tomei na tarraqueta. Que aí eu olhei YOLO subindo, Roblox subindo, o mercado vai bombar, vai continuar, lá, creu, né? Tem que botar a musiquinha, editor, creu. Eu tomei. Então, assim,
Eu já estava um pouco vacinado, né? Não fiquei muito deslumbrado no mercado de alta cuidando, mas tomei um pouquinho aqui. No próximo mercado de alta eu vou cuidar. Mercado de alta, cara, é aquela história do cara te falando. Eu lembro quando eu vendi 2 ações que eu vendia, que eu sofri hate aqui no meu canal. Os vídeos estão aí, tá disponíveis. Eu vendia R$16. A galera, porra, vai a 20, Charlão, pô, mão de alface e tal. E Oi que eu vendia 2,05. A galera em grupo do Telegram se decepcionando comigo. O cara escreveu, pô, Charlão, gosto de você e tal, mas fiquei decepcionado que você vendeu a Oi. Porra. Então assim, eu já não me iludo em mercado de alta. Peguei meu dinheiro, põe no bolso. Mas essas aqui eu me iludi. A Roblox e o ETF IOLO. Terceiro, manter o cuidado com IPOs, né? Eu digo isso por causa da Ryzen. Eu já tenho o pé atrás com IPO, porque a gente sabe que IPO o cara vai te vender empresa cara. Viram lá o IPO da Coinbase? Estava no meu último vídeo das minhas piores perdas. IPO o cara vai te empurrar um negócio caro. E aí depois que as coisas aparecem. Então, de novo, fiquei anos sem entrar legal mesmo no IPO e tomei dessa vez. Então, próximo IPO que eu for olhar, cara, tem que ser um negócio excepcional. Excepcional. E mesmo assim eu não sei se eu vou investir. Quarto, alerta dobrado com ETFs temáticos. Então, IOLO, ETF do metaverso, ETF disso, daquilo, cuidado. Porque às vezes empacotam empresas que já estão caras para a gente comprar. Ah, quer dizer que eu não vou investir em ETFs temáticos? Não, eu posso investir. Mas tem que ter um cuidado dobrado, triplicado, e olhar com lupa para a gente não cair numa armadilha como eu caí. Ainda bem que foi uma armadilha muito pequenininha, entendeu? Machucou um pouco, arranhou. Mas numa dessas você perde aí a tua carteira de investimento, perde 5 anos de rentabilidade. E por último, diversificar a carteira de risco. Então, dentro desses meus 10% que eu arrisco, né? Arrisco em ativos mais arriscados, mas não ativos que é para queimar dinheiro, né? Mas você tem que diversificar. Imagina que todo o meu risco tivesse no IOLO. Eu teria perdido 88% dos meus 10%. Agora, como eu diversifico, por exemplo, tem muita cripto nesses 10%. Cripto acabou disparando, compensou a minha perda, compensou muito a minha perda no IOLO. Então, mesmo dentro do risco, tem que ter uma diversificação. Vou colocar na tela aí de novo, então. Bora recapitular. Lição 1, manutenção do limite de 10% para risco. 2, cuidado durante o mercado de alta, quando a gente faz as maiores cagadas. 3, manter o cuidado com IPOs. 4, alerta dobrado com ETFs temáticos. E 5, diversificar a carteira de risco. Então vimos aqui os meus piores ativos. Antes do final do ano eu vou gravar mais um vídeo, sempre trazendo os piores ativos. E se eu tiver 2 ou 3 muito complicados, mas aí eu já trouxe um, eu vou trazer outro da carteira, que a gente vai falando sobre essas lições. Então falei sobre tudo isso, falei das lições e antes de eu ir embora, 2 coisas. Primeira, se inscreva no YouTube e a segunda está aí na tela. Me digam qual foi o seu pior investimento, já que eu falei os meus aqui, me digam os piores de vocês. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal.